chegando de novo na área com Hora do Enem. E como dizia aquela clássica piada de tiozão, se encostar em mim é pênalti. Já estamos na quinta-feira e a semana está voando. O nosso programa está aterrissando agora na TV Escola com aquele conteúdo show de bola para você dar bem nas provas do final do ano. Qual é a iluminação correta para a gente estudar horas seguidas sem prejudicar a vista? Para responder essas e outras perguntas importantes para a nossa saúde, chamamos o oftalmologista Edivalcio Nunes para dar uma entrevista que eu tenho certeza que você vai gostar. Na teleaula do dia, o nosso Lande Vieira traz uma ótima aula sobre língua portuguesa, variação linguística. E no quadro Janela do Enem, vamos falar com o estudante de serviço social Pedro Fernandes, direto de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se liga aí, turma, porque tá na sua hora, a Hora do Enem. E no bate-papo de hoje, nós vamos falar de um assunto muito importante nos dias de hoje, sobre a intensidade da luz do seu computador ou do celular. Para isso, a gente vai conversar com o oftalmologista Edivalcio Nunes. Tudo bem, doutor? Bem-vindo à Hora do Enem. Olá, tudo bom? Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês e com os alunos. Com certeza, o prazer é nosso. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a intensidade da luz dos computadores e do celular, que hoje tá todo mundo em casa ou assistindo televisão ou principalmente assistindo às aulas para o curso. Queria saber um pouquinho como funciona isso para a nossa visão, para cuidar melhor. Isso tem uma importância grande, tanto do ponto de vista fisiológico, para o sono, para a recuperação, quanto para a parte física, no momento ali do estudo. Então é interessante não deixar a tela nem muito apagada, porque tem pessoas que diminuem tanta intensidade que tem que ficar muito próximo, o contraste fica comprometido para poder enxergar adequadamente, e nem deixar muita iluminação, que vai levar uma fadiga ocular mais rápida, né? Então colocar numa iluminação na intensidade que seja confortável para você. E aproveitando que você está diante da tela, coloque o tamanho de uma letra também que seja confortável. Então, se você coloca uma letra maior, você vai fazer menos esforço, né? Vai ter menor acomodação para você conseguir ler a letrinha pequena. E também a altura da tela. Então, principalmente aqueles que já estão numa fase que precisa de óculos para leitura, é bom colocar a tela em uma altura que fica do meio, na linha dos olhos, um pouquinho para baixo. Isso vai dar um conforto também para o pescoço, né? Para poder enxergar adequadamente. E a distância também é importante. Então, se você deixar a tela muito próxima, também não vai ficar confortável. Uma distância assim, de um braço, 35, 40 centímetros, é bem confortável, e a partir dessa distância você ajusta a iluminação e ajusta também o tamanho das letras. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Você consegue muito mais do que você acha que consegue. E se você, por algum motivo, ou por falha sua, ou por falta de oportunidade, perdeu algum passo no seu estudo nesses meses assim, que passaram da pandemia, não desanime, você consegue chegar mais longe. Vai firme, porque nós acreditamos em você, o Brasil precisa de você. Gente, esse é o doutor Edivalcio Nunes participando aqui da Hora do Enem. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br e é um curso com conteúdo bem intuitivo, prático, dinâmico, que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula. Hoje, para comemorarmos o Dia da Língua Portuguesa, a aula é sobre variação linguística. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande!
Hora do Enem no ar e hoje a gente fala de língua portuguesa. A gente faz aquele aquecimento pro Enem que faz bem. Oh, se faz bem! E com ele, professor Diego Teixeira. Chega mais, professor. E aí, tudo bem? Prazer enorme. Isso, prazer é todo nosso, professor. Hoje o nosso papo é sobre variantes linguísticas, é isso mesmo? É isso. A variação linguística é a capacidade que a língua tem de se transformar e se adaptar de acordo com algumas situações, alguns fatores, a região, aspectos sociais, como idade, gênero, profissão. A passagem do tempo é um fator. O português que a gente fala hoje não é igual ao português que se falava no século XIX, de Machado de Assis. Então, o resultado dessas variações são as chamadas variantes. E por que esse tema é tão importante, professor? Então, é o tema mais recorrente disparado do Enem na prova de linguagens. A gente precisa estar atento a essas questões relacionadas à linguagem. A variação é uma delas. A língua admite múltiplas variedades. A variedade padrão, essa que é cobrada no vestibular, que é cobrada na redação do Enem, que é cobrada nas provas escolares, é apenas uma das variedades. O bom falante, o bom usuário da língua é aquele que consegue se adaptar a cada situação comunicativa diferente, né? Tem um grande mestre da língua portuguesa, chamado Evanildo Bechara, ele fala o seguinte: o bom falante é aquele que é poliglota da própria língua, é aquele que sabe se adaptar a cada situação comunicativa. E o Enem, ele tem essa pegada sociolinguística. Eles cobram, constantemente gêneros que não fazem uso da norma culta, que não necessariamente fazem uso da norma culta. Muitas vezes já caíram poemas de Patativa do Assaré, músicas do Adoniran Barbosa, crônicas do Veríssimo. Então, assim, o aluno precisa estar atento a essa questão do o que é erro, né? O que é o acerto. Eu sugiro até abandonar essa dicotomia certo e errado pela dicotomia adequado e inadequado. Porque o que está certo num contexto não necessariamente está certo em outro. Para finalizar essa questão, eu acho que a gente tem que bater na tecla do preconceito linguístico, né? E o preconceito linguístico, além de um erro conceitual, é uma coisa um pouco cruel, porque quando você estigmatiza o falar de alguém, você está estigmatizando todas as características dessa pessoa, porque por trás do falar se esconde o quê? Se esconde o gênero, se esconde a faixa etária, a situação socioeconômica. E desrespeitar esse falar é desrespeitar todas essas características. É a discriminação social. O Ariano Suassuna, numa daquelas entrevistas brilhantes dele, ele falou uma coisa muito interessante. Os próprios romancistas, eles contribuem para essa ideia do preconceito, para a difusão do preconceito. Ele fala o seguinte: o falar caipira, quando transcrito para o texto, ele é transcrito com os desvios, né? É o arguém, vou comer, C-U-M-E, circunflexo não é, nós com I. E todo mundo fala assim, eu não falo nós. É nós. Eu boto uma semivogal aí. Eu não falo manteiga, é manteiga. Eu monotongo essas vogais. No entanto, só o caipira tem esse desvio transcrito para fala. E isso ele fala, isso corrobora para a difusão do preconceito, da galera achar que um determinado extrato social fala errado sempre. Então, professor, antes da gente partir para a questão, a gente pode dar uma olhada no exemplo? Por favor, vamos lá. Tá ali na tela. É o poema Pronominais, de Oswald de Andrade. Famoso. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Qual é a ideia principal aqui? Ele faz um contraponto entre a erudição formal, dê-me um cigarro, pronome, situação enclítica, conforme prega a gramática normativa, né? O pronome me não pode iniciar a frase, pronome oblíquo átero não inicia a frase, né? No entanto, ninguém fala dê-me, é uma construção totalmente abstrata, artificial. Ele fala o seguinte, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Isso tem muito a ver com a proposta defendida entre os modernistas da primeira fase, a chamada fase heróica, que visava desconstruir a linguagem culta, o preciosismo vocabular, tão típicos da literatura até então. Então ele propositalmente faz uso de uma linguagem coloquial, né? Um outro exemplo que eu poderia citar é na canção. A canção é sempre interessante porque o aluno, o candidato, de uma forma geral, ele reconhece na canção o que seria o desvio, ele reconhece como algo que não é erro. Ele até chama de liberdade poética. E é liberdade poética mesmo. Um exemplo que eu costumo dar quando eu falo de variação é Dorival Caymmi.
O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. É erro? Óbvio que não, Dorival Caymmi nem erra, né? O pescador tem dois amor. O compromisso do gênero textual letras de música não é com a obediência à norma culta. O compromisso é com o quê? É com a sonoridade, é com a musicalidade, é com a rima. Então ele não tá nem aí se tá obedecendo a norma ou não. Aliás, obedecer a norma seria ruim, porque comprometeria a sonoridade. Dois amores não ficaria tão legal. É erro? Não, naquele contexto é certíssimo. Não, mas o candidato do Enem tem que entender que na redação a variante é formal da norma culta. Bom você citar isso, é isso aí. Eu não estou dizendo aqui que está tudo certo sempre, né? Existem situações em que os desvios são aceitos e existem situações em que você, obrigatoriamente, deve obedecer essa norma culta. Bom, eu vi que você escreveu algumas coisas aqui no quadro. A gente pode dar uma olhada? Vamos lá, por favor. Eu apontei aqui 4 variações, tá? A variação regional, que é aquela variação motivada por questões geográficas. O dialeto baiano não é igual ao dialeto gaúcho, por exemplo, especialmente em questões lexicais. Existe uma polêmica muito grande aqui, biscoito, bolacha, aquela coisa Rio, São Paulo. Nossa, isso é uma discussão boba, assim, biscoito pra gente, bolacha pro paulista, e tá bom, tá tudo certo, né? E às vezes essa variação dialetal, ela causa algum ruído na comunicação. Um exemplo que eu gosto de dar é daquela música do Renato Russo, Legião Urbana, Eduardo e Mônica, que ele fala assim, a Mônica é de moto e o Eduardo de camelo. Em Brasília é muito comum chamar bicicleta de camelo. Aí eu falo assim, em sala de aula, molecada, falei, pô, você achava que tava de camelo no parque da cidade? Camelo? Né? Pegou um dromedário, enfim. Variação social, é aquela variação motivada por alguns aspectos sociais. A idade, o gênero. Eu gosto muito de dar o exemplo da idade, cara, porque eu acho muito rico também. O gap geracional entre um garotão, um adolescente e um senhor de idade é muito grande. A língua é muito viva, de maneira que as concretizações linguísticas são muito afastadas. Eu mesmo, que nem sou tão mais velho que a molecada para qual eu dou aula, eu entendo muito pouco do que eles falam em alguns contextos. Uma vez eu perguntei pro garotão no WhatsApp, eu falei, cara, você fez minha resenha? E ele falou, Mac. Eu falei, pô, fez? Mac. Não, a molecada sabe. Eu também não sei explicar o que é, não. Eu acho que é uma palavra coringa, assim, serve pra tudo. Entendi. Aí eu falei, tá tudo tá Mac. Mac, é isso. Mac. Aí eu falei, pô, mas ele fez ou não fez? Aí ele, suave. Eu não sei se ele fez até hoje, mas enfim, a ideia... Eu acho que tranquilo, suave é isso. Eu imagino isso também. Mas é aquela questão, o gap geracional é muito grande. Então, a idade é um fator que motiva muito a variação. E essa molecada tirar onda com a gente, você não entende, mas eles vão ser os idosos que não vão entender o que a geração futura vai falar. Certeza. Vai ser a minha vingança. Mas vamos lá. Variação situacional. A situação de uso... ela motiva a variação. O português que eu falo com o meu chefe não é o português que eu falo na minha pelada, né? Eu sou muito mais informal falando com os meus amigos, né? Com o meu chefe não falo, aí, valeu, irmão. Falo, muito obrigado, né? Entre colegas eu não tenho esse grau de formalidade. Ou seja, a situação de uso é um fator que motiva a variação. E a variação histórica, já falei meio que por alto, mas vale a pena repetir, é a variação motivada pela mudança, pela passagem do tempo, né? O português que eu falo hoje não é o português exatamente igual ao que o Machado escrevia no final do século XIX. Show. Agora que sabemos de tudo isso, a gente pode ir para a questão. Vamos lá, por favor. Então, vamos lá. Questão 104 do Enem de 2014, caderno azul, primeira aplicação. Vamos lá, eu sempre faço isso, eu olho para a fonte primeiro. Círio Pocente, gramática na cabeça. Ele é um linguista e muito voltado a essa questão da sociolinguagem. E ele diz o seguinte: só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou dos de seus colunistas. Círio Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber, o comum da questão,
O domínio da língua portuguesa implica saber o quê? Essa questão até é bem clara. Depois de tudo que a gente falou, essa questão da adequação, é mais palavra-chave, inclusive. Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Você falar bem não é falar necessariamente de acordo com a norma culta. É você se adequar àquela situação comunicativa. Isso aparece só dessa forma ou ela aparece de forma mais subjetiva? Não, questões de variação são muito variadas, assim, se me permite a redundância. Mas tem aquela questão em que se cobra do candidato que ele perceba uma marca de informalidade no texto, em que se perceba uma variação regional, né? Essa questão é até interpretativa. De repente, aquele camarada que não domina, nunca falou sobre variação linguística, ele tem a chance de acertar, porque a resposta está bem no texto. Agora, aquele camarada que assiste a hora do Enem com a gente, mata rapidinho, gabarito opção D. É isso aí, gabarito opção D. Agora, professor, para quem quer ficar top, sinistro, monstrão, bem na fita, suave nesse assunto, qual o conselho? Dá uma olhada nas provas anteriores. Eu acho interessante, variação linguística é um tema muito recorrente, é fácil de você encontrar essas questões na internet, né? É um modelo recorrente também, então se você acertar esse modelo, muito provavelmente você vai acertar outras questões parecidas. Principalmente, eu acho mais importante do que estudar a variação pensando no Enem, é você estudar a variação pensando na vida, para você ser uma pessoa menos preconceituosa, para você não desrespeitar tanto falares, outros saberes, que às vezes são cultos também, Ricos. no entanto, riquíssimos. No entanto, por não obedecerem a uma variedade apenas da língua, as pessoas estigmatizam. Professor, Agradeço muito, obrigado cara. mesmo, Valeu. o poeta Ramon Nunes Melo, por gentileza. Seja bem-vindo. Ô, querido, beleza? Muito bom ter Tudo você bom. aqui de novo. Obrigado. Vem cá, por que uma antologia sobre HIV e AIDS? A ideia, né, reunir assim, poetas, é fazer uma cartografia sobre como que a gente lida com a questão do HIV e AIDS hoje, né? Então, eu convidei poetas de várias gerações, de diferentes sorologias, para escrever sobre o tema. É uma provocação para a gente poder enxergar a questão de uma outra forma, né? Então, eu acredito pessoalmente que a linguagem é o verdadeiro vírus. Então, ou seja, é falando sobre a questão que a gente consegue ressignificar, tirar o olhar que a gente tem dos anos 80 ainda sobre a questão. E o que o leitor vai encontrar dentro do livro? Então, o leitor vai encontrar um prisma assim, múltiplo sobre o HIV. O livro está estruturado, tem 96 poetas reunidos ali, então você tem desde poetas consagrados, como Silviano Santiago, Antônio Carlos Sequim, Chacal, Guilherme Zarvos, ou poetas mais jovens que estão publicando pela primeira vez, ou que têm 1, 2 livros publicados. Então você tem uma percepção do HIV através da subjetividade. Então você fala da linguagem, ou seja, da maneira que você se expressa sobre a questão, e também a questão do corpo, como se trata de um vírus que ataca a imunidade, então a questão do corpo é muito latente, a questão da sexualidade e também a memória, né? A gente está falando de uma epidemia que o auge dela, né, no início dela, nos anos 80, em que não tinha medicação, de lá para cá, com as novas formas de tratamento, com as novas formas de prevenção, há uma nova escrita sobre ela, né? Que a gente chama de literatura pós-coquetel, que é um termo que foi criado por um professor da UFBA chamado Alexandre Nunes. Então, essas histórias, essas novas narrativas do HIV estão expressas nesses poemas. Como foi a reação dos autores convidados? É diversa, né? Porque é muito difícil, para além do tema, escrever sob encomenda. Em princípio, eu fiz uma provocação no Facebook, coloquei um chamado, eu tenho muitos poetas na rede, e coloquei lá que eu estava a fim de organizar uma antologia de poemas e peguei uma epígrafe do Caio Fernando Abreu, que é um escritor gaúcho, que morreu de AIDS, infelizmente, que falava no final de uma carta dele, que chamava Carta para Além dos Muros, chama Tente Entender o que Tento Dizer. Eu peguei essa fala dele e coloquei como título do livro. E também, se você olhar a capa do livro, tem uma obra do Leonilson, que é um artista que também morreu de AIDS. Então, a ideia é dialogar com esses escritores, artistas que tentaram, de alguma maneira, expressar essa inquietação, essa angústia em relação a uma doença, um vírus, que ainda, infelizmente, causa muitas mortes, né? Fazer um livro sobre HIV/AIDS através da poesia, de certa forma, é dizer que a questão não está resolvida, né? Que ainda, apesar
de nós termos tratamento, das pessoas terem qualidade de vida e poderem falar abertamente hoje em dia sobre HIV, como é o caso que eu vivo com HIV e falo sobre, é dizer assim, ainda temos que resolver questões, né? Pessoas estão morrendo de AIDS e essa população mais vulnerável no Brasil, especificamente, são negros. Então, isso é muito lamentável, né? A gente tem que ter políticas mais efetivas, né, dentro do governo para que a gente possa sanar essa questão. E ser soro positivo era um requisito para participar do livro? De forma nenhuma. Na verdade, eu costumo dizer que eu não sou soropositivo, eu estou, porque para mim é uma condição que pode ser temporária. E o ser seria algo como uma identidade. Eu costumo não usar o ser. Eu falo assim, estar soropositivo, coisa de poeta também, né? Assim, então, esse lugar assim de... Para mim não importava se a pessoa estava ou não soropositiva ou sorointerrogativa. Porque, por exemplo, a gente tem no Brasil hoje 800 mil pessoas, aproximadamente, vivendo com HIV. Dessas 800 mil, 150 mil têm HIV e não sabem porque têm medo de voltar no laboratório para buscar o exame. Então, tem essas pessoas que são sorointerrogativas. Para o livro em específico, eu não me preocupei com a questão da pessoa estar ou não com HIV, porque eu acredito que, independente da pessoa estar com o vírus, a questão do HIV/AIDS ela é comum à humanidade. Ainda é muito difícil falar sobre HIV e AIDS? Infelizmente, ainda é um tabu, né? Eu acredito que falar sobre o HIV/AIDS é a forma que a gente tem de diminuir a discriminação e diminuir o preconceito, porque a gente falando sobre a questão, seja na escola, seja através da internet, na sala de aula, ou com a família em casa, numa mesa de jantar, e falando abertamente, sem preconceito, a gente começa a ressignificar a questão e falar assim, é possível viver com HIV e há novas formas de prevenção, além da camisinha, tem PrEP, tem PEP e outras siglas, né, que não são tão familiares e que as pessoas passam a perceber e que há como viver com dignidade, há como amar acima de tudo, entendeu? Volta e meia as pessoas ficam em dúvida, qual a diferença entre HIV e AIDS? Uma pessoa vivendo com HIV é uma pessoa que tem o vírus no organismo dela, né? Então, assim, possivelmente essa pessoa tem que estar em tratamento. AIDS seria a deficiência da imunidade, né? Então, seria a doença, né? A pessoa está adoecida porque sua imunidade não está num nível de qualidade, seria assim dizendo, né? E nesse momento tão polarizado do país, como você percebe a relação das novas gerações com a AIDS ou com o HIV? Eu penso que, assim, há um discurso que se fomenta muito no lugar comum, em que as pessoas estão se infectando com HIV porque não viram o auge da epidemia. Eu sou completamente contra esse discurso porque eu acredito, na verdade, que ninguém é educado sobre a forma de prevenção de uma doença, de uma epidemia, a partir do medo. Entendeu? Então, assim, a pessoa não precisa ter vivido a epidemia ou visto a cara da morte para poder ficar com medo e se tratar. Na verdade, o que precisa são políticas públicas eficientes. Então, eu acredito que o crescimento que existe hoje do HIV, principalmente nos mais jovens, né, numa geração mais nova, até mais nova que eu e que você, justamente por essa falta de regularidade de uma política e não pela falta de acesso à informação, porque vivemos uma geração, né? Você tem um canal na internet, Sim, né? Fala com vários jovens. Uma geração que acessa diretamente a informação. Se alguém tem a suspeita do vírus, como ela deve se comportar? O que ela deve fazer? Se a pessoa, por exemplo, teve uma relação que é considerada vulnerável, né? Ela transou sem camisinha e ficou em dúvida, né? Acho que tem que procurar um posto de saúde e fazer o teste, né? E hoje em dia há teste, inclusive, com saliva, né? Que você faz em casa. Ou faz o teste, depois você vai lá e faz outro, que é um teste sanguíneo e tal. Mas eu acho que o importante é não ficar com dúvida, é tratar da saúde, né? E em relação aos soros interrogativos que você falou, são aqueles que não buscam, acabam tendo medo. O que tem a dizer, assim, para essa galera? Eu diria que é importante perder o medo, né? Encarar, viver é risco, né? A gente vive numa sociedade
que a todo tempo a gente está em risco. E olhar para o lado e perceber que, na verdade, que o que mais importa, que eu acredito profundamente, não é a cura da AIDS, mas sim a solidariedade, porque eu acredito que a grande cura da AIDS é o combate ao preconceito e você ter solidariedade com o outro, né? Se assumir soro positivo ajuda, então, no tratamento? Não necessariamente, porque eu acredito que nem todo mundo quer, nem todo mundo pode e nem todo mundo tem vontade de abrir publicamente uma sorologia, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade ainda muito preconceituosa, muito discriminatória. Para mim, pessoalmente, sim, me ajudou a entender as minhas questões, a me colocar no mundo, a me relacionar melhor com a minha família, nas minhas relações. Mas eu acho que esse não é um caminho único. Eu acho que quem está soropositivo tem também o direito do sigilo. E como é transferir essa experiência para o papel? É um desafio para mim e para os 95 poetas que compõem a antologia junto comigo, assim. Porque como falar de um tema que ainda é um tabu? Como falar sobre algo que nos causa medo, né? Então, assim, a poesia é o lugar da liberdade, né? É o lugar em que você tem a liberdade de escrever, de falar sobre todos os temas sem preconceito. Então, eu acho que o grande mérito do livro é isso, é trazer essa diversidade de vozes, de poetas jovens, poetas trans, poetas negros, poetas mulheres, poetas homens, todos falando sobre um mesmo tema que é em comum à humanidade. E hoje no Janela do Enem, uma presença muito especial, direto de Petrópolis. É o Pedro Fernandes. Pedro, bem-vindo à Hora do Enem. E eu queria que você começasse contando a sua história e quem é o Pedro. Ô, Tati, obrigado por estar aqui presente com você no seu programa. Muito legal a iniciativa, parabéns, obrigado por me convidar. Então, Pedro é um ator, né, de formação. Eu sou uma pessoa com deficiência também, tenho paralisia cerebral com cognitivo preservado e, né, atuo em diversas frentes na cultura, na causa da pessoa com deficiência, na causa LGBTQIA+. E, né, vim contar um pouquinho da minha história para vocês. Essa é a minha história inicial, assim, de muita luta e muita garra, né, Tati? A gente não pode desistir jamais. Com certeza. O Pedro é cadeirante também, não desistiu. A gente é super ativo na cidade de Petrópolis, com várias atividades, tanto culturais, artísticas. E eu queria perguntar como que foi também essa preparação para o Enem, porque você tentou 2 vezes e conseguiu passar na segunda. Eu tive 2 escolas aqui na cidade de Petrópolis que me deram uma base muito boa, assim, tanto, né, de acadêmica mesmo, de matérias e como cidadão, né? E a gente vê que o Enem também aborda as questões sociais, né? Então é fundamental que a gente aborde dentro das escolas, né, assuntos do dia a dia, né? Então a gente precisa ter uma base como um todo, uma base social acima de tudo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. O Enem é uma grande porta, né, para a inclusão, é uma grande porta para a gente se alertar para os dilemas sociais da nossa sociedade. Então a gente precisa abrir a nossa janela, né, acreditar em nós mesmos e a gente consegue vencer as nossas próprias barreiras, né, as nossas próprias dificuldades. Com certeza. Pedro, eu quero te agradecer demais pela presença aqui do Enem. Parabéns pela sua história de superação, né, que inspira tantas pessoas na sua volta e também está inspirando aqui o Brasil todo, mostrando um pouquinho da sua persistência. Obrigado, Tati. Você também é um grande orgulho. Te admiro, te respeito muito, você sabe disso. Obrigado, viu? Obrigada a você, gente. Esse é o Pedro Fernandes, direto de Petrópolis, participando aqui do Janela do Enem. E chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, notícias, orientação e dicas. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Estamos aqui te conduzindo para um futuro muito melhor. Faça a sua parte, porque nós acreditamos em você e no seu potencial.
Estamos também no WhatsApp da Hora do Enem para você dar sugestões, tirar dúvidas e participar conosco do quadro Janela do Enem. Será uma honra ter você aqui contando a sua história. Marque também a gente pelas redes sociais com a hashtag Hora do Enem, @TV Escola e a apresentadora Tatiana D'Angelo. E para maiores informações sobre o curso intensivo multiplataforma, acesse o site www.horadoenem.org.br. O site é para você ter mais confiança, para você se comprometer com você mesmo, porque é hora de estudar. Confie, tenha fé. Lembrando que cada vez estamos mais juntos e conectados, pois essa é a sua hora, é a hora do Enem. Tamo juntos, gente, como dizem por aí. Bons estudos e até amanhã.